O tema da mensagem de hoje é 5 degraus que nos levam à promoção. E é uma reflexão sobre a vida de José. Eu quero dar um briefing aqui, uma introdução, porque eu sei que tem gente que me vê pela internet, e talvez algum visitante aqui, que não conheça a história de José. José foi filho de Jacó, um dos patriarcas, o filho predileto, o filho da velhice, o filho da mulher amada. E desde cedo Deus falava com ele que ele ia brilhar, que ele ia se despontar entre os seus irmãos. E por conta disso, eles tiveram inveja, raiva, e chegaram ao ponto de vendê-lo para os ismaelitas, e estes, por sua vez, venderam para os egípcios. José, então, passa daquele estado de ser um filho querido, o filho paparicado, para ser um escravo numa terra distante. Mas em 13 anos, gente, este jovem que chegou lá com 17 anos, se tornou governador do maior império da antiguidade. O segundo, depois simplesmente do faraó, e portanto o primeiro-ministro, aquele que mandava de fato, porque o faraó era uma figura decorativa. Mas a verdade é que a gente pode aprender com a história de José, não só adquirindo conhecimento, porque conhecimento, para você adquirir, basta você estudar. Mas sabedoria, para você adquirir, você tem que observar. Repita comigo: para se adquirir conhecimento, basta estudar. Mas para se adquirir sabedoria, é necessário observar. Eu gosto muito de observar a vida. Eu constantemente tenho perguntas para Deus. Por exemplo, eu pergunto para Deus: escuta, por que será que esse mundo é um mundo em que tem tanta gente perdendo, sofrendo, e tão poucos os que prevalecem? De quem que é essa culpa, Será que é a culpa do destino? Quantos aqui acham que é o destino? Você nasceu com o destino de ser um ganhador ou um perdedor? Quantos acham isso? Que bom que vocês não acham, porque senão a vida seria muito cruel. Alguns dizem: não, Deus que estabeleceu isso. Ora, se foi Deus que estabeleceu isso, então Ele é um Deus muito cruel. Porque a grande maioria das pessoas sofre e sofre muito. Então se não foi Deus, então são os talentos, ou a falta deles. Também não é verdade. Porque afinal de contas, quantas pessoas têm todas as condições do mundo para prevalecer, para vencer, e não vencem? Quantas pessoas que você conhece de grande potencial e que nunca transformaram o potencial em conquistas concretas? Bom, então também não são os talentos. Então será que é a sorte? Não, gente, não é a sorte. Miseráveis seríamos nós, se dependêssemos do aleatório, da sorte. Mas então é o pecado? Não, embora o pecado tenha sua parcela no destino das pessoas, mas quantas pessoas conseguem superar até mesmo o pecado, as tentações e vencer? Então é o sistema que é opressor, é o sistema capitalista. Não, gente, perdedor e vencedor tem em qualquer sistema. Então, pastor, aonde que a gente encontra as respostas para isso? Eu quero dizer para você que desde que eu conheci a Cristo, eu descobri que não há nenhum outro lugar ou nenhum outro livro que tem respostas tão maravilhosas para estas perguntas como a Bíblia. Glória a Deus. Então eu gosto muito de olhar para a Bíblia. E aqui hoje, o nosso estudo de caso, a nossa reflexão, vai ser em cima da história de José. Este jovem que passou por muitos percalços,
a ponto de ser vendido como escravo para o Egito. E em 13 anos, ele sai dessa posição horrível para se tornar o homem mais poderoso do Egito. Eu queria ler com vocês um trecho da história de José, e em cima desse trecho nós vamos tirar algumas lições muito importantes sobre quais os degraus que nós temos que subir para termos uma vida de promoção. E a propósito, já quero explicar para vocês por que eu usei a metáfora da escada, porque eu quero dizer para você que chegar a viver uma vida de progresso e de promoção não acontece naturalmente, não é uma estrada plana e tampouco uma descida, é uma subida. E você tem que escalar, e você tem que se esforçar, e você tem que desejar. Porque se você entender esses princípios e colocá-los em prática, não importa quem você seja, qual seja a sua história, o seu passado, você vai ser promovido. Quantos querem ouvir essa palavra aqui com o coração aberto para colocá-la em prática? Amém? Então vamos ler Gênesis capítulo 39, os versículos 1 a 6. Tem algum telefone tocando aí. Espero que não seja o meu. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, administrador de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Queridos, são 5 degraus aqui, e você não pode prescindir de nenhum deles. Cada um deles constitui um degrau, e na verdade cada degrau é um princípio. Se você viver e experimentar, você vai chegar a um outro patamar na sua vida. Amém? O primeiro degrau mais importante é o favor de Deus. O texto aqui deixa claro, o Senhor era com José. Diga, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vejam, José estava lá como um escravo, gente. No entanto, Deus estava com ele. Então o favor de Deus independe da tua posição ou da circunstância que você está vivendo. O texto diz que porque Deus era com ele, ele prosperou. Então, José estava longe do favor do papai, que o protegia, mas não estava longe de Deus, porque Deus estava com ele. E eu quero dizer para você que entregou a sua vida para Cristo, o Senhor está com você. E se o Senhor está com você, o favor de Deus está com você. Amém? Romanos 8:31 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo está fazendo aqui uma afirmação de que nada neste mundo é maior do que o favor de Deus. Agora, a gente vê claramente que o favor de Deus na vida de José estava no fato de que Deus era com ele. Deus estava com ele, mesmo no momento mais difícil da sua vida. E eu entendo aqui, para que a gente possa cultivar a presença de Deus na nossa vida, nós precisamos entender 2 aspectos muito importantes.
O primeiro deles é que Deus nos busca antes de nós o buscarmos. Jesus disse para os discípulos: eu vos escolhi, não fostes vós que me escolhedes, eu vos escolhi e vos busquei. Amém ou não? Então parte de Deus nos buscar. Mas ao mesmo tempo, nós vemos na palavra que nós temos que ter a contrapartida, que nós devemos buscar a Deus. Por quê? Porque a palavra também diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. É um relacionamento. Quantos aqui foram encontrados pelo Senhor? Agora você que tem que buscá-lo. Você quer cultivar o favor de Deus na tua vida? Ande na presença dEle. Andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Querido, se Deus estiver com você, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em segundo lugar, eu quero dizer que o favor de Deus traz a prosperidade. No versículo 2 diz assim: o Senhor era com José, e aí eu quero dar aqui uma ênfase no final do versículo, que veio a ser um homem próspero. O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero. Agora, o que é a definição de prosperidade segundo a Bíblia? Eu vou mostrar para vocês o que a palavra salar ou saliar, que é traduzida por prosperidade, significa no próprio dicionário hebraico. Apressar, encurtar caminhos, avançar, progredir, obter sucesso, ser proveitoso, tornar próspero, conduzir a um bom resultado, mostrar ou experimentar prosperidade. Amém? Em outras palavras, o favor de Deus vai encurtar o caminho da sua promoção, da sua vitória. Você vai alcançar o objetivo e um resultado positivo, favorável. Amém ou não? Agora, isso não significa que Deus vai fazer tudo por nós. Mas significa que quando as nossas capacidades e talentos e oportunidades não fizerem frente às dificuldades, entra o sobrenatural, o favor de Deus, o agir de Deus. É Ele quem abre porta que ninguém fecha. É Ele que fecha a porta que ninguém abre. Amém? É Ele que nos guarda, que nos protege. O Senhor, com o seu favor, nos leva à vitória e nos protege de todos os inimigos. Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor. Agora a gente tem que entender também que a prosperidade de José era para si mesmo em primeiro lugar. O favor de Deus o tirou de uma posição de escravo e dentro de algum tempo, não muito tempo, ele já estava comandando a casa do general do exército egípcio. Esse camarada tinha muita coisa para fazer. E José foi se destacando, tanto pela sua competência, pela sua excelência, como pela sua fidelidade. E dentro de algum tempo, ele era o chefe daquela casa, comandando todos os outros. E é isso que a Bíblia diz, querido. Quando você está com Deus, o favor de Deus está na tua vida, você prospera. No entanto, a prosperidade de José não era só para ele. Era também para Potifar, aquela pessoa a quem Deus colocou ao lado de José. Então eu quero que você entenda uma coisa. Você quer prosperidade? Entenda que essa prosperidade vai afetar as pessoas que estão ao seu redor. Eu me lembro que há muitos anos atrás o Peté, numa campanha, em 94, ele estava comigo em todas as viagens que eu fazia. A gente entrava em cada buraco, às vezes numa estrada, num posto que não tinha ninguém. Daqui a pouco enchia de gente. Ele falou assim: você sabia que você tem unção de multidões? Foi a primeira pessoa que me falou isso. Eu falei: como assim? Ele falou: já observou? A gente chega num lugar, não tem ninguém. Daqui 5, 10 minutos tem um monte de gente. Eu falei: é mesmo? Ele falou: é mesmo. E eu tomei posse para aquilo. Amém? Porque se você não entender aquela chave que Deus está te dando, não vai acontecer a bênção. Agora, a prosperidade de José alcançou a família de Potifar.
o texto diz assim, e desde que o fizera mordomo de sua casa, o Potifar fez de José o seu mordomo, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Quantos aqui querem ser abençoados e prosperarem? Então entenda que esta bênção vai te acompanhar. A tua bênção vai estar com o teu chefe, vai estar com os teus amigos, vai estar com os teus familiares, vai estar com os seus clientes, porque é assim que a prosperidade aumenta. Glória a Deus, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Em terceiro lugar, eu quero dizer que o favor de Deus é visível aos homens. O texto em Gênesis 39, versículo 3 diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Você já ouviu o ditado que diz que dinheiro atrai dinheiro? Já ou não? Influência atrai influência. O favor de Deus na vida de alguém vai ser visto pelos homens. E esse é o propósito de Deus, porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Quando o favor de Deus está sobre a tua vida, você vai iluminar a treva de alguém, e você vai dar sabor à vida de alguém. Um crente não pode ser insosso, um crente tem que ser marcante, tem que se destacar, tem que brilhar, tem que iluminar, tem que ser paradigma, tem que ser influência, tem que ser inspiração, tem que apontar a direção. Como você conseguiu? É a glória de Deus, é o favor de Deus na minha vida. Quando Jesus diz: vós sois a luz do mundo, não se pode colocar a luz debaixo da cama. Tem que ser colocada no velador. O que ele está dizendo? A luz debaixo da cama para nada serve. Ela só tem valor quando ela é colocada no lugar alto. E ele fala dessa parábola quando ele estava navegando pelo mar da Galileia. E havia uma cidade chamada Tzfat, que era a cidade mais alta. Eles estavam aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar, navegando no mar da Galileia. E eles estavam vendo uma cidade que estava aproximadamente 500 metros acima do nível do mar. De noite, breu completo. E lá em cima, aquela cidade tinha luzes. E Jesus apontou, falou: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Não se pode colocar a luz debaixo da cama, mas tem que ser colocada no velador, no lugar mais alto. Isso significa, querido, que o propósito de Deus é te levantar, é te destacar, é te dar influência pela sua vitória, pelo seu progresso, pela sua promoção, mas sempre reconhecendo que tudo começa com o favor de Deus. Amém? Segundo degrau, segundo princípio que a gente pode aprender com José a respeito de promoção e progresso, é o princípio da excelência. Os versículos 3 a 5 dizem assim: vende Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Queridos, falando de excelência, a excelência precisa se manifestar em tudo o que fazemos. Amém? Tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. José virou o faz tudo de Potifar. José fazia as tarefas mais simples e depois acabou fazendo as mais importantes. Sabe, tem muita gente que fala: não vou fazer essa tarefa porque isso não é para mim, e se recusa. Tem muita gente que está desempregada e não aceita um emprego que está abaixo do seu nível. Tolo. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Você quer prosperar? Quando vier a oportunidade, pega. Quando você receber um desafio de alguém que está em posição de favorecer a tua vida, tome e faça com excelência.
Por quê? Porque José era excelente, porque fazia tudo o que lhe era pedido. Mas em segundo lugar, ele era excelente, porque ele fazia tudo com excelência. Ou seja, ele fazia qualquer coisa, mas cada coisa que ele fazia com excelência. Não era alguma coisa, ele era excelente em tudo. Excelência é um espírito, é uma visão, é uma mentalidade. Querido, a palavra de Deus está te ensinando que se de um lado Deus te dá o favor, Ele abre portas e te coloca em situações de prova, e toda prova pode te reprovar ou te aprovar. José tomou aquela prova e fez com excelência, tirou A com louvor. E por causa disso, em pouco tempo ele já era o chefe da casa de um homem muito importante. A excelência também é manifesta no seu serviço. O texto diz: logrou José mercê perante ele, por quê? A quem ele servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou as mãos tudo que tinha. Há pessoas que não prosperam porque não fazem tudo que é necessário. Outras fazem muitas coisas, mas não dão o seu melhor. Servir com excelência é o caminho da promoção. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz assim. Presta atenção nesse versículo que ele tem muito ensinamento. Tudo quanto te vier à mão para fazer, diga assim, tudo. Faze-o conforme as tuas forças, ou seja, dê tudo. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não é que Salomão está dizendo que lá do outro lado é uma droga. Ele está dizendo, nada do que existe lá precisa de você. Você não vai ter que construir obra nenhuma, você não vai ter que buscar sabedoria para ministrar, não. Você vai chegar lá, todos vão estar num patamar de perfeição. A hora de você progredir e de fazer tudo que vier na tua mão, com todas as suas forças, é agora. Glória a Deus, irmãos. Deus está esperando que a igreja se levante para mostrar a diferença. Servir com excelência produz mais do que obras, cria legados, cria marcas. Qual é o seu legado? Eu fico pensando nos meus pais, no legado que eles me deixaram. Meu pai era um homem brilhante, inteligente, autodidata. Falava muitas línguas, um leitor contumaz. Meu pai quis me ensinar a falar inglês, eu falava, não quero. Quando eu era pequenininho, eu quero te ensinar a falar francês, de jeito nenhum. O dia que eu precisei, eu tive que ralar. Mas eu podia ter recebido de maneira muito mais fácil. Quando o meu cérebro era muito mais plástico e tinha muito mais facilidade. Minha mãe, eu lembro dela levantando 5 da manhã, indo lavar roupa no tanque. Às 7 horas ela acordava os filhos, todo mundo ia para a escola, depois de tomar café. E aí ela trabalhava o dia inteiro dando aula de piano. O legado dela era garra e amor aos filhos. Quando todo mundo se levantava contra nós, e eu digo para vocês que não existe um ambiente mais tóxico para bullying do que a escola primária. As crianças têm uma capacidade de perceber a fraqueza de alguém e apontar o erro, o defeito. E muitas vezes a gente chegava em casa com uma carga enorme de peso, de lutas. Meu pai passando por uma bancarrota, os meninos me chamando de teu pai é caloteiro, olha a tua casa está cheio de buracos no telhado. E realmente chovia mais dentro do que fora. Quando vinha aquela tempestade a gente preferia ir para fora, porque dentro ia chover mais. Minha mãe dizia assim, não liga não, eles estão tudo com inveja de vocês. Porque vocês são os mais lindos, os mais inteligentes, os mais preparados. Esse foi o legado dela.
Todas as vezes na minha vida que alguém tentou me dizer que eu não era capaz, que eu não podia, eu ouvi a voz dela: não liga não, porque você é preparado, você é capaz. E graças a Deus eu nunca tive que lutar na minha vida com sentimento de inferioridade, porque a marca da minha mãe imprimiu na minha autoimagem que eu era competente, que eu era capaz. E quando eu descobri, a graça de Deus juntou a fome com a vontade de comer. Glória a Deus, irmão. Você pode aplaudir o Senhor? O nosso legado é mais do que uma obra que a gente faz. É a nossa vida. Perpassa tudo o que fazemos, o que somos, o que dizemos, o que pensamos, nossas relações. Quando agimos com excelência dessa maneira, criamos um legado. Ontem eu tive a minha aula com os meus alunos queridos. E eu tive que me segurar para não chorar muito. Porque Deus sabe como eu amo a Ele. Como eu busco fazer tudo para a glória dEle com excelência. E a gente tinha então as aulas e depois tinha um momento de perguntas sobre o tema. E muitas pessoas começaram a falar sobre o meu legado. E a grande maioria delas falou: pastor, você nos ensinou a amar a Jesus. E eu saí, depois fui para casa e disse para o senhor sabe que é verdade. Obrigado, porque isso está se tornando um legado na minha vida. Como as pessoas se lembrarão. Então a minha palavra para você: sirva a Deus e sirva as pessoas com excelência, que você terá um grande legado e prosperará na sua vida, terá promoções. O segundo degrau da promoção é, sem dúvida alguma, a excelência. A excelência nos resultados se torna visível para todos. Versículo 3 diz: vendo Potifar que o Senhor era com ele. Isso aqui fala de favor. E que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Isso aqui fala de obra excelente. Então, de um lado você tem o favor de Deus, porque o Senhor era com ele. Mas de outro lado, ele fazia tudo com excelência. E Deus prosperava. Diga assim: de um lado, o favor, a presença. De outro lado, tudo que você fizer, faça com excelência. E aí você prosperará. Glória a Deus. Isso valeu para José. Isso vale para você. Isso vale para você que está me vendo pela internet. Não foi Deus quem trabalhou por José. Deus trabalhou a favor de José. Mas José teve que trabalhar também para merecer a confiança daquele homem poderoso que encurtou o caminho dele até a cabeça, até o topo. O terceiro degrau, gente, da promoção se chama diligência. Versículo 4 do capítulo 39 diz assim: logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Potifar era o general do exército, riquíssimo. Nas guerras que o Egito ganhava, parte de todo o espólio e do tesouro dos inimigos vencidos vinha para ele. Então ele era um homem podre de rico. Ele tinha muitos afazeres, muitas responsabilidades. E José ganhou a sua confiança por conta da sua diligência, a ponto de Potifar falar assim: ó, toma aqui, administra tudo que eu tenho. Eu não quero fazer nada, eu vou cuidar do meu trabalho lá, mas aqui de dentro é você que vai fazer. Eu digo que José era o meu Mauro. Sabe o meu Mauro? É o José.
Gente, eu não sei o número das minhas contas. O Mauro sabe. Mauro, como é que é a minha conta mesmo? Que número é? Ele sabe as contas, a senha de todos os cartões, de tudo. Agora, pastor, você é idiota, você é trouxa, como é que você faz isso? Não, meu irmão, ele não chegou aí de uma hora para outra. Foi uma vida de diligência. Olha o que a Bíblia diz a respeito da diligência, no Provérbios 10:4. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Você pode ler comigo isso aí, irmãos? E toma esse texto para a tua vida. Vamos ler juntos? O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Sabe o que a palavra remissa significa no hebraico? Remia significa relaxamento, negligência, frouxidão, engano e traição. Então veja, esta palavra, ela tem na verdade duas definições. Uma definição que diz respeito à maneira como você trabalha e como você realiza as responsabilidades que vêm à sua mão. Ou seja, o indivíduo remisso é o indivíduo frouxo, é o folgado, é o preguiçoso. E o diligente é o que trabalha duro. É aquele que não tem preguiça, é aquele que acorda cedo, é aquele que faz sempre mais do que lhe pedem. Agora, a segunda maneira de nós lermos esse texto é que a diligência fala do quê? Fala de honra, de fidelidade, de honestidade. E a mão remissa significa o indivíduo que engana, que trai. Provérbios 13:4 diz assim: o preguiçoso deseja e não tem, mas a alma dos diligentes se farta. Eu vou repetir, é Deus que está falando. O preguiçoso deseja e nada tem. Você quer prosperar, meu irmão? Quantos aqui querem prosperar na tua profissão? Ou não importa onde você está lá. Você quer prosperar? Rala. Faz mais do que os outros. Estuda mais do que os outros. Trabalha mais horas. O preguiçoso, ele deseja e nada tem. Você quer, vai ficar querendo. Mas o diligente se farta. Vai sobrar. Vai ter mais do que precisa. Ele deseja, ele busca, ele conquista e de repente ele tem mais do que ele queria. Por quê? Porque ele é diligente. E ser diligente significa trabalhar duro, mas também significa ser honesto, digno, jamais trair a confiança de quem lhe coloca uma responsabilidade. Por quê? Porque na vida, irmãos, ou pessoas abrem portas para você ou fecham. Aprenda a abrir portas e a deixar portas abertas para quem sai da tua vida. Porque se você fechar a porta, a pessoa sai da tua vida definitivamente. Mas se você deixar a porta entreaberta, ela pode voltar. Amém? Então, o caminho da diligência é mais longo do que o caminho dos aproveitadores. O caminho da diligência é mais árduo do que o caminho dos desonestos. O caminho dos diligentes é o caminho que conduz à vitória, à honra, ao sucesso, à promoção, ao legado. A igreja de Cristo Jesus tem o favor de Deus, mas tem que se levantar. Mude a sua mentalidade. Deixe de ter uma mentalidade de um invejoso. Ou quando você vê uma pessoa prosperar, já começa logo a duvidar de como ele cresceu e como ele prosperou. Vá atrás. Você não precisa ter inveja, mas você pode ter inspiração. Se Deus fez com ele, pode fazer comigo também. Amém ou não? Agora, se você ficar olhando para o cara que subiu, que cresceu, que prosperou e ficar com inveja dele e começar a jogar pedra, você estará fadado ao fracasso. Diligência, trabalho duro por um lado, integridade e honestidade
em tudo que a gente faz. O quarto degrau é aprenda a resolver problemas. Quando José chegou no Egito, ele estava com um problema enorme, ele não tinha a mínima ideia como fazer. Mas em pouco tempo, ele deixou de tentar resolver o problema dele e passou a resolver os problemas do dono dele. E quando ele passou a resolver os problemas de Potifar, ele foi alçado a uma posição de vitória. Aí a gente fala assim, puxa, glória a Deus, né? Logo chegou a libertação. Não. No meio do caminho, a mulher do Potifar se engraçou com ele. E mesmo ele tendo sido fiel a Deus e ao seu dono, ela o acusou, ele acabou na prisão. Mas quem tem DNA de diligente, de favor e graça de Deus, lá na prisão, logo o favor de Deus se manifestou. Porque a Bíblia diz que Deus era com José na prisão. E logo ele se tornou o chefe carcereiro. Eita empreguinho ruim, né? Mas ele foi lá, fez tudo com excelência. Chegaram dois oficiais do rei, um que provava toda a comida do rei, porque naquele tempo muitos tentavam envenenar os poderosos. Então tinha um camarada que provava da comida do faraó, era chamado do padeiro. E o outro provava a bebida, era chamado do copeiro. O rei não tomava nada e nem comia nada sem que antes estes dois homens provassem. Eles estavam colados no rei. Mas por alguma razão que a Bíblia não conta, eles estão lá na prisão. E eles tiveram cada um seu sonho. E José, com o favor de Deus, interpretou os sonhos. Diz que o padeiro em 3 dias sairia de lá para morrer. E o copeiro sairia de lá para ser restituído à sua posição. E assim aconteceu. O padeiro morreu, foi morto, e o copeiro foi restituído à sua posição. Só que José disse para ele, olha, fala para o faraó, que eu que interpretei o sonho, tá? Ele lembrou de falar para o faraó? Não. Então muitas vezes, queridos, nesse percurso que você vai passar, as pessoas que você espera, de quem você espera, não vão fazer o que você quer. Mas na hora que o faraó teve o seu próprio sonho, que ele estava absolutamente devastado, não entendia, vocês precisam compreender que naquele tempo os egípcios acreditavam que todos os sonhos eram presságios. O faraó estava desesperado com o sonho que ele teve. De quem o copeiro lembrou? De José. Quando todos os homens da corte do faraó não puderam interpretar o sonho, ele falou, tem um homem que pode. Então traga esse camarada. E do dia para a noite, ele saiu do calabouço para a sala do trono, para nunca mais sair. E pode aplaudir, que é isso que Deus faz. Interpretou os sonhos, deu a solução para o problema, para a seca que viria. Ele é o criador desse sistema de silagem. Isso está na Bíblia. E também a história diz que foram os egípcios. Não foram os egípcios, foi o José que estava no Egito. E Faraó o coloca como governador. Então, querido, entenda uma coisa. O indivíduo que só fica resolvendo o seu problema, ele é um sobrevivente. Mas quem resolve o problema dos outros é quem vai ter promoção. Diga assim, quem resolve os seus próprios problemas é só um sobrevivente. Quem resolve os problemas dos outros é quem recebe a promoção. Amém? Promoção envolve eu estar preocupado com o problema do outro. É eu fazer com que aquele que tem dor deixe de ter, aquele que não tem respostas passe a ter, aquele que tem problemas de direito, né, de justiça, tem que ter um advogado, o doente precisa de um médico, aquele que está abalado espiritualmente precisa de um pastor. Deus te chamou para resolver problemas dos outros. Provérbios 3:27 diz assim: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Você está vendo alguém que precisa de você? Você pode ajudar?
não te furtes de fazer o bem. Por quê? Porque em algum momento, essa pessoa a quem você ajudou vai estar numa posição muito superior para abrir uma porta para a tua vida. Lucas 22, 31 e 32, Jesus tem uma conversa com Pedro. Jesus chega para Pedro e diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus falou para Pedro: ó, Satanás queria acabar com a tua fé. Você ainda não está pronto. Você ainda vai se converter, Pedro. Mas você só não foi derrotado por Satanás porque eu intercedi por você. Então, quando você estiver pronto, quando você se converter de verdade, faz a mesma coisa. Intercede pelos teus irmãos. Satanás quis destruir a vida de José, Deus o guardou. Mas José passou a resolver os problemas daqueles que estavam ao seu redor. Primeiro Potifar, depois do carcereiro, depois dos nobres da corte e por último do faraó. Foi assim que Deus o promoveu. Quantos aqui querem a promoção? Gente, tem gente que foge de problema. Não fuja de problema. Você quer prosperar? Procure os problemas. Nossa, pastor, está amarrado. Se Deus te deu capacidade, se Deus te deu favor, se Deus te deu inteligência, se Deus te deu competência para ajudar alguém, faça. Faça amigos e não inimigos. Faça alianças. Fuja das brigas inúteis. Só lute pelas causas verdadeiras, as causas de Deus. Porque gente briguenta deixa um rastro pelo caminho. Mas gente cordata, que ajuda os outros, sempre vai ter alguém falando bem de você, abrindo alguma porta para você. Amém, meu irmão? Isso aqui que você está recebendo é ouro em pó. Pega para a tua vida, pega essa chave e passa a fazer disso a tua própria vida, as suas atitudes. E você vai ver se Deus não vai abrir portas para você, meu irmão. Amém? José resolveu tantos problemas de Potifar que de repente Potifar falou: bom, eu não quero mais saber de nada do que está aqui, porque você resolve para mim. O versículo 6 diz assim: Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José. De maneira que, tendo-o por mordomo, mordomo é uma palavra que significa administrador da casa, tá? De nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Até isso o camarada tinha. Até isso, ele era bonitão. O que José fazia para o Potifar? Tudo. Sempre com diligência. Você acha que ele não foi testado? Você acha que Potifar, velhaco como ele era, não provou para ver se ele não estava roubando, se não estava... Quando ele viu que o camarada, além de competente, era fiel, ele falou: José, eu não quero saber do que eu tenho aqui. A Bíblia está dizendo aqui que a única coisa que ele sabia era a comida que ele estava comendo. Ah, isso é frango. Ah, que frango é esse? Frango roti. Ah, tá gostoso. Quem comprou, quanto custou, quem fez, ele não estava nem aí. Quem via tudo isso? José. Quer prosperar? Aprenda a resolver problemas dos outros. E Deus vai abrir portas para vocês. Amém? José se transformou numa pessoa imprescindível na vida do Potifar e depois na vida do faraó. E ele foi governador do Egito até a sua morte. E por último lugar, gente, o quinto degrau: trabalhe sempre com cooperação dos outros.
por mais competente que você seja, mais brilhante, mais inteligente, ninguém faz tudo sozinho. Já ouviu aquele ditado que diz: uma andorinha só não faz verão? É verdade. Jesus diz: casa dividida não se estabelece. Melhor serem dois do que um. Eclesiastes 4, 9 e 10. Por quê? Porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. José foi fiel a Potifar. Ele fez de um Potifar não seu patrão a quem ele odiava. Ele fez dele o seu líder a quem ele honrava. E mesmo que ele tenha sido traído pela mulher de Potifar, José mantinha a sua fidelidade. Ele sabia da importância de ter pessoas que o ajudassem, a ponto de ter pedido para os nobres: não se esqueçam de mim. Eu aprendi na minha vida que pessoas que não sabem trabalhar em equipe não dão certo para trabalhar comigo. Muitas pessoas chegam para mim e falam: nossa, você tem ovelhas que estão com você desde o começo. Eu falei: qual o segredo? Certamente não é a minha perfeição, eu já errei com todos eles, muitas vezes. Mas eu também já fui capaz de pedir perdão. Fui capaz de chegar lá e dizer: olha, errei, me perdoe por isso, vamos fazer diferente. E também sou capaz de perdoar quem erra comigo. Porque, gente, se você for riscar da tua vida quem errou com você, não sobra ninguém. Nem a tua mulher, nem teu marido, nem seus filhos, ninguém. Então aprenda a trabalhar em equipe, porque a equipe é mais poderosa do que um indivíduo. Amém? Glória a Deus. Quando chegou a hora, aquele homem a quem José ajudou, certamente com quem ele teve boas conversas na prisão, indicou a José, porque José o havia favorecido. Gálatas 6, 7 a 10 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Repita comigo: não nos cansemos de fazer o bem. E olha a promessa aqui: porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não desfalecermos. Não adianta começar bem e depois desistir no meio do caminho. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Capite? A todos. Primeiro quem? Primeiro os da família da fé. Faça tudo o que tiver na tua mão para ter a paz com as pessoas. Não desista de ninguém, nem de amigos, nem de família, nem das pessoas e nem das ovelhas. Tem muita gente que chega para mim e fala: pastor, eu vou embora. Eu falo: não vá. Eu não sou daqueles que falam: eu não te abençoo. Não, eu abençoo, mas fala: a porta está aberta. Se sentir saudade, volte correndo, que eu estou aqui te esperando. Amém? E eu já tive o privilégio de ter muitas ovelhas que foram embora. Algumas porque tinham as suas razões, outras porque eu errei com elas. Mas me retratei e elas voltaram. Nós temos que orar para que a mensagem do povo de Deus seja mensagem de reconciliação. Amém? O Joel Austin, ele disse certa vez: alcançar o sucesso não o torna necessariamente grande. O que o torna grande é você ajudar aos outros a se tornarem grandes. Amém? Quando você tem alguém que está ao seu lado, que cresce, dois juntos são mais fortes do que um sozinho.
Amém? Eu sempre tenho dito aqui, esta igreja não chegou aqui por minha causa, porque Deus ao longo do tempo foi acrescentando gente tremenda em competência, em integridade, em temor a Deus, em compromisso com as ovelhas. Por isso Deus está ampliando as nossas fronteiras. Amém? Você pode glorificar a Deus, meu querido? A promoção a que eu me refiro não é um sucesso passageiro, mas é um legado, é uma marca que você vai deixar nesse mundo, na vida de algumas pessoas. Nós começamos um desafio, um trabalho de mentoria no mundo inteiro, né? E obviamente eu chamei os meus pastores e falei, ó, eu vou ser o pescador da grande rede, né? Porque tem muita gente que me segue na internet. Mas vocês é que vão cuidar dessas pessoas. E ontem eu fiquei muito feliz, né? Que o Francisco falou, o meu pastor é o pastor Rubem. Falei, glória a Deus, eu também sou um pouquinho. Falei, não abro mão, eu não sorto o cajado. Mas eu fiquei feliz, por quê? Porque hoje é o Rubem que está lá no dia a dia conversando com ele. E assim tem sido com todos os meus pastores que têm conversado e dado essa mentoria na internet. Juntos somos mais fortes. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu termino essa palavra dizendo que o caminho para a promoção é uma escada. Você tem que subir, você tem que escalar, você tem que se esforçar. Mas a promessa de Deus é que Ele vai estar sempre com você. Quando você estiver fraco, Ele vai colocar alguém ao seu lado para te ajudar. Eu estou aqui, sentado nessa cadeira, para eu estar pregando aqui para vocês. Os meus diáconos queridos têm que trazer a cadeira para mim, a mesinha, a garrafa d'água, para que eu possa usar do meu dom, do meu chamado para a sua vida. Eu vou sarar disso, eu tenho certeza. Mas eu vou me lembrar de todo mundo que me deu conselho. Pastor, faz isso. Ontem tinha uma senhora lá do sul dizendo, eu faço reflexologia, eu quero fazer agora uma reflexologia. Ali, ela está ali. Ela levantando a mão. Que coisa linda, gente. Isso é o que é o reino de Deus. O reino de Deus é isso. Então, querido, sorria, glorifique a Deus, louve a Deus, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Deus te chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Eu não sei qual é o momento pelo qual você está passando, mas eu sei que o teu Deus é maior que o teu problema. E você vai vencer as tuas lutas, e vai ser destacado, e vai salgar a vida das pessoas, vai dar sabor à vida das pessoas. Deus vai transformar a tua história. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Amém. Aplauda mais. Se expresse, porque Deus é bom. Glória a Deus. Eu quero terminar esse momento orando pela sua vida. Feche os seus olhos, por favor. Você que entrou aqui hoje, talvez tenha entrado angustiado, abatido, culpado. Talvez você não veja a luz no fim do túnel. Talvez você esteja vivendo um momento tão difícil na tua história, que você está desesperado. Mas o Senhor hoje quer estender a mão para você e te ajudar. Mas primeiro você tem que entregar a sua vida a Ele. Este relacionamento tem dois lados. A parte dele Ele já fez. Enviou Jesus para nos salvar. Mas a tua parte é dizer sim, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Então hoje, meu querido, eu quero fazer um convite. Não sou eu quem faz, é o próprio Deus. O convite para que você se renda a Ele. Entrega o teu caminho a Ele.
teu futuro, tua angústia, seus medos, sua ansiedade. Porque quando Ele entrar de fato no teu coração, você vai experimentar uma paz extraordinária. E como que você faz essa entrega? A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Se o Espírito Santo está tocando no seu coração, então a primeira parte, a parte de Deus, Ele já fez. Mas resta você dizer: sim, Deus, eu quero me entregar, quero entregar minha vida, minhas bagagens, todas as minhas lutas, para que o Senhor me ajude a vencê-las. Eu quero subir os degraus, começando por essa entrega ao Senhor que vai me trazer o teu favor. Então, se houver alguém aqui, na igreja local, como também daqueles que me assistem, que queiram entregar a sua vida, o seu destino e o seu futuro para Deus, eu quero que você levante a sua mão onde você estiver, e eu vou orar pela sua vida. E hoje vai começar a sua história de promoção. Alguém levante a sua mão. Graças a Deus. Mais alguém aqui? Os diáconos me mostrem, por favor, tá, gente? Graças a Deus. Desse lado, alguém aqui? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou pedir para essas pessoas ficarem de pé, por favor, para que os diáconos possam chegar até você. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Alguém desse lado aqui? Graças a Deus aqui também. 2 pessoas aqui. Glória a Deus, igreja, aplauda ao Senhor. Hoje é o início de uma guinada, de uma virada na vida dessas pessoas. Você que ficou de pé, fique de pé que eu vou orar com você. Põe a mão no seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu confesso que eu preciso de um Salvador, porque sozinho eu não vou conseguir. Mas assim como o Senhor fez na vida de José, eu quero que o Senhor faça na minha vida. Eu quero que o Senhor esteja comigo, porque eu quero estar contigo. Eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo para viver e para morrer por mim. Eu o recebo hoje como meu Senhor e como meu Salvador. Muda a minha história, pois a partir de hoje eu quero viver contigo para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Eu quero pedir aos diáconos que venham e que vocês acompanhem os diáconos. Aqui temos uma pessoa. Por favor, vamos adorar a Deus. Fique de pé, igreja. Mas antes de cantarmos, eu quero orar pela igreja. Se você hoje foi tocado por essa palavra, meu querido, se em algum momento, em algum ponto desta reflexão falou muito com você, eu quero que você levante a tua mão. E isso é um ato de você dizer para Deus: eu aprendi a lição, a partir de hoje eu vou botar em prática. Fale com Deus agora, diga: Senhor meu Deus, eu ouvi a tua palavra e eu quero subir cada degrau desta escada, porque eu sei agora que o teu propósito é me promover, é fazer que a minha luz brilhe bem forte, e que eu possa ser como o sal da terra e dar sabor para a vida das pessoas. Obrigado por cada princípio da tua palavra. Eu tomo posse e os coloco em prática. E eu sei que aquilo que eu semear hoje, eu vou colher no devido tempo, e não desfalecerei até que se cumpra. Aleluia. Aplauda o Senhor.